com esse recurso. Por que o cara pula da terceira ponte? Porque ele não tem fé. Ele não conhece. Não vê mais nada. Exatamente. Ele vê a situação ali, visível, e ele acha que a vida está limitada àquilo, ele não tem o recurso que nós temos. Não é? Então os nossos filhos precisam ter vivência com a ferramenta mais preciosa. O nosso mover todo é por fé. Hebreus diz que o quê? Tudo aquilo que não é de fé é pecado. Por que é pecado? Porque não é de fé. E por que não é de fé? Porque eu olho para aquilo que eu estou vendo. E o que é fé? É a certeza daquilo que eu não vejo. Então os nossos filhos precisam ter certeza daquilo que eles não veem, daquilo que eles não entendem ainda, que eles vão entender, e que verão com os olhos da fé. Não vê, mas espera. Não vê, mas espera. É o fundamento da fé, muito bem. Mas a gente não vacila na fé? Será que os nossos filhos vão ter crise de fé? Ainda mais quando estão na faculdade. Se não estiver bem fundamentado, é um caso sério. Seus filhos têm de entender o que significa arrepender-se, não apenas de todos os meus pecados, de um modo generalizado, mas de pecados específicos da idolatria do coração. O que é a idolatria do coração? Quando você olha para uma circunstância, aquela circunstância é um caos, aquela circunstância é oposta à fé, ao que a palavra de Deus diz, e você anda por aquilo que você vê. Aquilo é idolatria. Ah, mas minha mãe morreu. Ah, o meu marido me abandonou. Ah, o meu patrão mandou embora. Ah, qualquer coisa. Ah, o meu carro foi roubado. Focou nisso, querido. Chama-se idolatria. Você viu uma circunstância visível, desprezou a fé, se apega àquilo e aquilo vai ser o seu Deus. Você vai andar a partir daquilo ali. Faltou o dinheiro, cortaram lá o crédito lá da Excelsior. Falando aqui uma coisa particular que eu não sabe. Umas coisas terríveis. Coisa terrível. Entendeu? Timoção. Não é, gente? Isso é o quê? Isso é idolatria. Eles precisam conhecer a purificação e o refrigério do perdão de Deus, não apenas para ser salvo, mas para a vida diária. Eles carecem de entendimento sobre a vida cristã, não apenas como viver de acordo com o código bíblico, mas como uma vida de fé, compromisso e comunhão com Deus vivo. Então, quando que é mais fácil você incutir fé em alguém? Quando ele é cascudo? É velho? Na psicanálise ou na psicologia ele é não analisável, né? Passou de 55 anos para lá, né? Fica ruim de trabalhar, viu? A ciência fica travada, não aceita, nem gosta de aceitar não, paciente da nossa idade, não gosta não. Porque ele é não analisável. Num certo sentido, isso está falando uma meia verdade. Por quê? É melhor você pegar alguém que tem pouca idade, um adolescente, uma criança, e aí se tratando da relação pais e filhos em casa, quanto mais cedo melhor. Né? Beleza? Algum comentário aí sobre esse papo aqui? O culto doméstico, quinto ponto. O culto da família deve funcionar de um modo mais rico e amplo do que transparece na simples frase com que descrevi acima. É fácil trocar o meio pelo fim. A prática do culto doméstico é um meio, não um fim. É um fim, ou melhor, é um meio com a finalidade de conhecer a Deus. O nome do jogo não é culto doméstico diário por si mesmo. O nome do jogo é conhecer a Deus.
A finalidade é conhecer a Deus. O meio que se pode empregar com esta finalidade é o culto em família, né? Você precisa de um culto doméstico que tenha conexão com seus filhos e suas vidas. Você deve ser criativo e flexível e assegurar-se de que o culto doméstico serve às tarefas de pastorear e alimentar espiritualmente a família. Muitas vezes ele é feito, né? E a gente faz, embora tivéssemos pouca prática do culto doméstico, mas muitas vezes ele é só uma coisa ritualística, que se estende da própria ritualidade do culto, do ajuntamento solene lá, do encontro do culto, né? Ler provérbios diariamente é um grande benefício aos filhos e aos adultos. Nossa prática diária era ler a terça parte do capítulo de Provérbio antes do horário da escola, todos os dias. Isso é uma rica fonte de sabedoria e encorajamento para nossos filhos. Nós os temos visto aprenderem e mais tarde internalizarem os princípios dessa prática, seção da palavra de Deus. O livro de Provérbios é como um manual do proprietário da vida. Confronta o filho com todos os aspectos da verdadeira espiritualidade. Quando nossos filhos eram pequenos, líamos as passagens do Velho Testamento e as representava. Olha que massa isso aqui. Já fui Golias, com a ajuda de uma cadeira. Ele fala disso, inclusive, no outro livro, que é Instruindo o Coração da Criança, que eu recomendo vocês também terem, tá? A gente fala muito da prática disso. Da prática da instrução aqui do pastoreando, é ajudado no Instruindo, que é o outro livro dele. Deve ter uns 2 ou 3 aí no máximo. Aí ele conta a história como é que ele se lembra na infância, né? Ele se via várias vezes em cima da mesa, né? Em pezão assim, em cima da mesa, com os braços abertos. E os filhos dele, ele botava pedras nas mãos dos filhos deles, para eles terem uma ideia, né, palpável do que foi o recurso sobrenatural que Deus usou através de Davi para matar aquele gigante que ele representava como pai, né, grandão, não sei o que. Então, imagina essa cena, eles fazendo lá, praticando lá, né? Que maneiro, né? Então ele aqui, já nos escondemos em cavernas debaixo da mesa com Davi, enquanto ele fugia de Saul. É uma linguagem, né, lúdica, legal de ministrar. Ler alguns dos salmos de perseguição em nossa caverna trouxe vida à palavra de Deus para os nossos filhos. Um dia, arrumamos nossas coisas e saímos a pé, falando de Abraão que deixou Ur sem saber para onde ia. Olha que maneiro, sabendo apenas que Deus iria com ele. Imagina, você lá com aquela meia dúzia de filhos, sua, né? 4, né? 4, desculpa, só 4. Né? E a Estela no colo lá, novinha, você com o Érico na frente, o Michael e a Tatiana e tal. Hoje nós estamos aprendendo sobre Abraão, saindo de Ur, sai de casa sem rumo, um monte de coisa nas costas e tal. Nesse sentido a gente fez muito. Não é? Nesse sentido, foi literal, né? Aqui, tá vendo? Ele está dizendo aqui nesse sentido, vocês praticaram. A Estela está dizendo aqui, ele só falou que estava indo para outro, mas ele foi para outro. Ele só avisou que era para a gente aprendendo. Mas ele estava aí. Toda vez que vocês iam mudando, né? Vocês iam como Abraão saindo de Ur dos Caldeus, indo para o lugar que te mostrarei. Glória a Deus. Recebeu, irmão? Isso foi ministrado, não foi? Você sabe disso pra caramba. Quando ela liga a Bíblia, não entendeu. Isso aí. Então, eles arrumaram as coisas, saíram a pé falando de Abraão que deixou o Ur total. Tentamos imaginar que saímos de casa para nunca mais voltar e que não sabiam para onde estavam indo. Por que fazer tudo isso? Por essa simples razão, tornar a Bíblia viva para os nossos filhos. Lembre-se que o objetivo do culto em família não é um outro senão conhecer a Deus. Quando você perde de vista esse objetivo, o culto familiar torna-se um ritual vazio. Você só precisa ler Isaías 1. Olha lá Isaías 1, para ver o que Deus pensa sobre rituais vazios. Né?
Isaías 1 fala sobre isso, daquele culto, daquele, vocês vêm para perto de mim com esse negócio de culto e tal, olha só, vocês estão tudo enrolados aí. Beleza? Alguém quer comentar alguma coisa? A pessoa era você com as meninas andando no Jacareí, indo para um lugar que você não sabe? Pode fazer isso domingo, faz isso domingo, só que você sabe. Quinta coisa, filhos bem comportados. Essa parte é boa, né? A gente chamava de filhos bem comportados. E os comentários anteriores sobre criar filhos bem comportados. Você não pode usar a abordagem da senhorita bons modos, visto que ela é simplesmente um meio sofisticado de manipulação social. Em uma visão bíblica, os bons modos são uma expressão e uma aplicação do dever de amar meu próximo como a mim mesmo. Essa é uma questão de ensinar os filhos a imitar o Senhor Jesus e seu altruísmo, tal como é exposto em Filipenses 2. O que será que ele falou aqui que a aplicação do dever de amar meu próximo como a mim mesmo? O quê? Porque isso é o resumo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Quando se diz por favor e obrigado, baseado em saber o que significa buscar o interesse dos outros, essas formas gentis se tornam expressão do amor bíblico. Em outras palavras, ele está dizendo, quando isso, esse pedir por favor e obrigado, sem estar baseado em saber o que significa buscar o interesse dos outros, isso é uma forma de expressar qualquer coisa mesmo no amor bíblico. Pode ser um novo comportamento, né? Poxa, meu filho é educado, pede por favor, agradece, não sei o que, com licença, blá blá blá. Mas se isso não estiver linkado com esse objetivo de coração, é só um bom comportamento. Trapo de imundícia. Pode ser que eu esteja formando um fariseu, bem comportado, com aparência bonita por fora, né? Um sepulcro caiado, mas por dentro. Quando se diz esperar para comer após todos se servirem não é apenas uma convenção social vazia, é uma forma de mostrar consideração por aqueles ao seu redor. A ideia da farinha pouca do pirão primeiro é totalmente antibíblica, né? Quer dizer, eu vou na frente porque eu preciso pegar o mal aqui. Bom comportamento deve estar enraizado naquelas raras qualidades que o apóstolo Paulo viu em Timóteo. Pedro Timóteo, né? Bom, porque a ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses e conheceis o seu caráter provável. Viu? Igual para falar sobre aquilo que no início ele disse, né? Muitos de nós quer criar filhos apenas buscando obter deles resultado de um bom comportamento. Sexto ponto, boa educação. E os objetivos acadêmicos? Geralmente, os pais enviam seus filhos à escola e os pressionam a obter boas notas. Boas notas são o objetivo bíblico? Não. Que passagens sustentariam este objetivo? Né? Então, os pais acrescentam aos objetivos não bíblicos os incentivos não bíblicos. Vou lhe dar $1 a cada vez que você obter um A em um teste escolar. Ou talvez digam, se estudar bastante, você poderá obter um bom emprego e ganhar muito dinheiro quando crescer. O objetivo bíblico? Dificilmente. As Escrituras dizem o contrário. Não se desgaste para ficar rico. Não estou negando de modo algum que aqueles que são fiéis serão ricamente recompensados. É claro que isso é verdade, mas não se pode trabalhar apenas tendo este objetivo como recompensa. Eu acredito também que ele não está dizendo que ter posses não é uma bênção. Mas não pode ser o foco, a prioridade, né? Aquilo que é o ídolo do lar. Ao contrário, você deve ensiná-los enviá-lo na escola sem nenhuma pressão por boas notas. Notas têm importância se o seu filho aprender com isso a esforçar-se diligentemente para Deus. Aquele texto que diz assim: